Direto. Começa, Isabel, continua. Espera, só um bocadinho. Se calhar convém nós avisarmos que tivemos aqui esta... Já está, Ana. Já está. Pronto, isto agora é tudo novo para nós. Pedimos desculpa a quem estava a ver que isto foi, a reunião terminou aqui para nós no Zoom. Também estamos a adaptar a estas novas formas de fazer, neste caso, o falatório. Portanto, vamos então começar. Eu queria só avisar que esta reunião também vai ter 40 minutos, portanto, depois, se isto se prolongar, nós voltamos outra vez para as pessoas não se irem embora. Professora, então, se quiser continuar. Eu já não sei já não sei onde é que estava, não sei se querem introduzir alguma das perguntas. Era a Patrícia. A Patrícia quer. Só queria referir aí Sim, era só fazer aqui uma pequena, pegando naquilo que estava a Isabel a dizer, a diferença, não é, no fundo, entre a questão do medo e do pânico, não é? Acho que há três conceitos que se calhar valia a pena. O medo, o pânico e a coragem, não é? Que aparecem tantas vezes todos misturados e que realmente se juntam à questão da vergonha e da humilhação, não é? Porque sabemos, não é? Por exemplo, a questão do pânico, que eu costumo dizer algumas vezes, mas que a questão do pânico o pânico começa por ser uma emoção básica, não é? Uma pré-emoção. Quando se nasce, tem-se uma pré-emoção equivalente ao pânico, que faz o bebê chorar para chamar o cuidador, não é? E quando o bebê chora e ao chorar chama o cuidador, se chega de uma maneira adequada e adaptada, no lugar do pânico, começa a adquirir a segurança interna, não é? Quando isso não acontece, no lugar do pânico, instala-se o pânico, que para o Dr. José Barata, como sabe, que era um psicanalista também, o pânico seria, no limite, a ausência do outro dentro de nós, ou seja, a ausência da capacidade de suportar a incerteza, não é? A ausência da capacidade de suportar a solidão interna que falávamos. E por isso o problema está quando o medo passa a ter este contorno, significa que já não estamos a falar só do medo real, adaptativo ou desadaptado, mas sim de um medo que ultrapassou as barreiras de si próprio para chegar a esse lugar onde nós tememos cair em queda livre interna, direto com a nossa mortalidade. Sendo que a mortalidade que realmente nos aflige é uma mortalidade psicossomática, não é? Que obviamente tem o corpo, mas também tem o não existir para ninguém. E é essa que muitas vezes nós andamos à procura de conquistar, muitas vezes narcisicamente, não é? Muitas vezes se dá a volta ao pânico com questões muito narcísicas, que se coadunam exatamente com a humilhação do lugar do medo, por exemplo, não é? Quem tem medo é cobarde, quem tem medo fica fechado em casa e depois confunde-se conceitos, mais uma vez, fala-se em personalidades fóbicas, estas começamos aqui numa atrapalhada psicopatológica em coisas da realidade, não é? Não são coisas da psicopatologia profunda. Mas isto só para ajustar aqui a questão do pânico. Por isso, obviamente, só para falar nesta questão da importância do outro dentro de nós, são realmente os sítios onde nós conseguimos encontrar dentro de nós recantos internos para suportar estes momentos mais dolorosos. E esses recantos internos, às vezes têm mesmo que ser em mergulho interior para os podermos encontrar. Não na vulnerabilização de nós próprios, mas claramente na capacitação psicossomática da nossa própria existência. No limite, perceber que podemos realmente ser imortais dentro da mortalidade se formos infinitos nas relações que estabelecemos. Exatamente como dizia a Isabela há pouco, este momento pode ser um momento de solidariedade e de encontro da autenticidade que realmente diminui a questão da mortalidade interna, se for traduzido assim. Se começar a ser algo, ser ele próprio este pânico começar a tomar conta, as pessoas forem engolfadas pelo medo, ou nos comportamentos de agir, ou nos comportamentos de confinamento interno, como dizia a Isabel no outro dia, muito bem, então não, já não se consegue essa solidariedade que permite um bem-estar psicossomático. O que se vai conseguir são novamente clivagens que nos fazem presas fáceis no sistema totalitarista, seja lá ele. É isso. Mas diga, Isabel. Não sei se entretanto querem colocar alguma questão, não é? Já que temos os 40 minutos, se calhar era bom começar com alguma interação com as pessoas que estão do outro lado. Ana, não sei se quer ler alguma, porque eu não tenho acesso aqui, não consigo ver. Ou não sei se a Patrícia vê e se quer responder a alguma. Não consigo também. É assim, nós agora aqui neste novo direto, acho que pelo que eu estou a ver ainda não temos nenhuma questão. Mas já no outro tínhamos algumas. A Janá, por exemplo, tinha perguntado: o medo é a falta de confiança em si e no outro?
Sim, olá Jana. Sim, eu pelo menos tinha começado por partir desse pressuposto, não é? E acho que a Patrícia agora também, no que referiu aqui, também aludiu a esse aspecto, não é? Eu acho que a falta de confiança em si é um elemento aqui também essencial no medo, que está muito relacionado com isto que a doutora Patrícia acabou por referir, não é? Esta questão de, se calhar, nunca se ter sentido suficientemente amado, desejado, validado. Mas que eu tenho a ideia de que, ainda que esses aspectos possam ser muito traumáticos numa fase inicial da nossa vida, têm sempre a possibilidade, depois de serem reformulados e de serem recolocados na vida emocional de um outro modo. Aliás, é por isso que existem, de facto, as psicoterapias psicanalíticas, a psicanálise. Mas eu penso que sim, que a insegurança, este medo de si que eu falava no início, tem a ver com isso, com a insegurança em si, e depois, às vezes, ou também, com a insegurança no outro, com o receio do que é que o outro, se a relação com o outro é benéfica para mim ou não, se o outro é capaz de cuidar, mas estas duas coisas estão sempre muito em interligação, não é? Quando eu digo medo de si será que eu sou suficiente para o outro, para despertar o cuidado do outro, para que o outro me possa auxiliar numa situação de angústia ou de medo? Será que eu tenho o direito de procurar, de sobrecarregar o outro com as minhas angústias, com os meus medos? Será que eu posso partilhar isto com o outro? E depois, às vezes, em situações mais graves, o contrário, não é? Sempre esta ideia de que não, o outro não traz nada de bom e o melhor é até ter medo do outro e não me revelar nem me aproximar sequer do outro. Portanto, acho que isto está sempre muito em interligação, mas o medo anda por aqui, não é? Nós todos temos os medos próprios, uns que lá está, que nos fazem funcionar, outros que estão lá e que às vezes encriptam também este mundo relacional, não é? Aqui, agora já indo um bocadinho para fora desta situação da pandemia, mas a verdade é que há medos depois que têm a ver com essa falta de confiança em si, com a falta de confiança no outro, naquilo que se é capaz de despertar ou não no outro, e isso encripta toda a vivência relacional e toda a possibilidade da pessoa se desenvolver. Penso que terei respondido, não sei se a Patrícia quer dizer mais alguma coisa. Não, estava só a pensar que muitas vezes nós devíamos ter medo de quem nos oferece certeza. Estava a pensar que ter medo do outro só se o outro vier dizer que tem alguma certeza para nos oferecer. Porque isso me parece, muitas vezes é um medo que não está presente, não é? Pelo contrário, muitas vezes com as nossas fragilidades, as nossas zonas de maior vulnerabilidade, fazem-nos querer um outro que confirma alguma certeza, e aí, mais uma vez, não é? Entramos já na linha do pânico da não existência e não propriamente da existência. Mais uma vez, eu acho que essa é a mortalidade mais mortal. Essa impossibilidade de suportar a incerteza, com certeza, com a possibilidade de entrar em relação com o outro, mas não ficando na dependência de uma resposta oferecida pelo outro. Não é? Ter segurança no sistema de saúde não significa ficar agarrado, não é? à certeza de um sistema de saúde. Eu estava a pensar aqui num aspecto que há pouco, quando eu disse que estávamos todos mais ou menos na mesma condição, obviamente que depois existem situações muito diferentes umas das outras, e o importante aqui é nós nunca esquecermos, porque há depois muito esta tendência, aliás tenho visto muita coisa diretiva, não é? Do que é que se deve fazer, de como se deve fazer, parece que nos esquecemos depois do impacto que estas coisas têm, lá está, cá dentro de nós, do nosso mundo interno, porque na realidade, claro que a situação é uma, claro que o vírus é ou com as suas transformações já, mas o impacto que isto tem em cada um de nós será sempre diferente, não é? Porque tem a ver com as vivências, com a história de cada um, com a maneira como cada um lida com os medos e portanto, esse aspecto nós temos que ter de facto em conta, não é? Não é só estas medidas protetoras que têm a ver muito mais com o comportamento, mas depois com o que está subjacente a isto tudo, não é? E que tem a ver, lá está, com os afetos de cada um, com o que está a nível da intenção.
Portanto, isto depois é gerido, manejado de vários modos, ou não, não é? Ou então leva a desorganizações grandes. Isabel, estava aqui a ver que a Vera Domingos, olá Verinha, pôs aqui uma questão, posso ler? Diz, acho um aspecto interessante que falaram, como cada uma lida com o medo face à insegurança do interno e do externo, dado que a incerteza prolongada que esta situação atual traz pode reativar as vulnerabilidades já existentes. O que acham sobre isto? Diga, Patrícia, se quer. Não, eu concordo contigo, Vera, acho que pode reativar estas tais vulnerabilidades, por isso é que eu falava na importância de nós percebermos ou tentarmos perceber neste momento tão exigente de que maneira é que o medo nos está a atacar e por que poros entra, não é? Porque pode ser tão viral como este vírus. Qual é a taxa de contágio a que estamos sujeitos e qual é dentro de nós também, quais são os sítios dentro de nós onde ele se pode enquistar e transformar-se em pânico, não é? Desoxigenando-nos a capacidade de pensar. Portanto, eu penso que sim, acho que é importante neste momento utilizarmos uma espécie de resiliência psicossomática para procurarmos recantos internos que, em vez de pânico, produzam segurança interna. Porque todos temos, não é? O que eu sinto às vezes é que as respostas psicológicas existentes, que são essenciais, sem qualquer sombra de dúvida, mas focam muito a nossa vulnerabilidade, a nossa necessidade de, quase como se na realidade também não se traduzisse muitas vezes a importância de procurarmos encontrar em nós estratégias de possibilidade de parar para pensar o que é que realmente estamos a sentir. É como se tivéssemos que sentir um conjunto de coisas que às vezes nem estamos a sentir. O que me parece, por exemplo, neste momento atual, que não tem que ser uma situação traumática, mas com certeza é uma situação de vulnerabilidade imensa, é que, como em todos estes momentos de vulnerabilidade, há uma espécie de suspensão no tempo real, não é? E esta suspensão no tempo faz uma certa suspensão também da capacidade de sonhar e de projetar o futuro. E isso sim parece ser uma questão que pode verdadeiramente vulnerabilizar-nos, psicossomaticamente falando, não é? Que é uma coisa que eu penso que se tem falado pouco. Fala-se muito de saúde mental, de saúde física, mas falta aqui esta ligação, como sempre, do ponto de vista psicossomático, como é que nós nos estamos a reestruturar. Ainda que, mais uma vez, eu acho que não todos tentamos e fazemos da forma mais inteligente que podemos uma resposta adaptativa, psicossomática adaptativa. A maior parte das pessoas vai gerindo zonas de incerteza que jamais pensou ser capaz de gerir. E isto é que eu penso que tem que ser reforçado, esta nossa competência para gerir este momento de vulnerabilidade. Não sei se respondo, Isabel. Estava aqui a ler alguns comentários que as pessoas foram fazendo também, mas entretanto queria só comentar aqui com a Patrícia, que por acaso aí tenho uma visão um bocadinho diferente. Eu acho que a situação é traumática, só o facto de nós sabermos que morrem tantas pessoas, acho que já só por si é qualquer coisa de traumatizante, não é? Nós estamos a passar por uma situação, eu pelo menos nunca tinha estado de perto com isto, não é? O resto que nós sabemos tem a ver com a história, não, quando as coisas estão mais distantes não nos tocam tanto emocionalmente. Aqui, à medida que tudo se foi aproximando, acho que isto obviamente é uma situação que é traumática, nem que seja por esta componente empática, não é? De pensarmos nas pessoas que morreram, de pensarmos nas pessoas que sofreram perdas em condições de facto muito desagradáveis, pensarmos nos técnicos de saúde que já estavam a ser maltratados e portanto que agora têm condições de trabalho também bastante limitativas e adversas. Portanto, tudo isto eu acho que acaba por ser traumático, obviamente pode não ser um trauma no sentido que vai impedir, penso que seria se calhar por aí que a Patrícia estava a falar, não é uma coisa que tenha que trazer consequências aqui danosas para a nossa vida, mas creio, e como toda a situação traumática, traz aqui alguma necessidade de transformação também, não é? E de reconceptualização de alguns aspectos. Estava a pensar que no outro dia alguém me disse que a ida ao supermercado era qualquer coisa muito estranha, porque parece que as pessoas se olhavam todas com um ar de desconfiança, não é? E isto veja-se, não é? Porque já fui ouvindo aí que alguns técnicos de saúde noutros países ou até mesmo cá, pessoas que trabalham em lares ou nestas situações em que estão mais diretamente relacionados com quem está contaminado e que são quase ostracizados, não é? Que estão a ser maltratados
Portanto, isto são situações traumáticas, não é? E são situações que têm que nos fazer pensar sobre uma série de questões ao nível do respeito da humanidade, não é? E que espero que assim seja, não é? Espero que pelo menos esta situação nos possa trazer aqui alguma consciencialização e alguma vontade de mudar alguns aspectos. Depois queria só reforçar aqui um aspecto importante, que é esta necessidade também que o medo traz de positivo nesta situação, que é das pessoas poderem parar e das pessoas poderem autocuidar-se de uma outra maneira, porque estava a ver aqui um outro comentário e de facto nós também estávamos aqui, nós ou alguns de nós, numa vivência também toda muito voltada para fora, muito com a distorção do autocuidado também, e isto se calhar obriga a que as pessoas tenham que reformular aqui alguns aspectos que têm a ver também com isto, com a autopreservação, não é? A ver, tínhamos aqui mais umas perguntas daqui, da Alexandra Silvestre. Quer que leia? Sim. Olá, Isabel e Patrícia, não acham que tem havido um incitamento à ação, que todos os dias saem manuais de instrução para gerir o dia-a-dia e não se fala de tempo de adaptação nem de espaço para o pensamento? Diga, Isabel. Sim, pois penso que estava relacionado com aquilo que eu há pouco estava a dizer, não é? Que é tudo muito à base de comportamento e muito esquecendo estas partes internas e o impacto que estas coisas têm internamente, não é? Bom, eu também agora ia dizer não, mas eu sou muito distante destas coisas da televisão e não tenho muito tempo para estar de volta disso, mas o que tenho visto aqui por estes meios são coisas muito básicas em termos de comportamento que penso que até para a maioria da população não serve, quer dizer, chegará para uma minoria de pessoas que podem estar muito mais distantes de tudo isso. Agora, o que eu não vi foi atitudes contentoras em relação a estas questões que nós estamos hoje aqui a falar, do pânico, do medo, claro que apareceram por aí uma série de respostas, não é? Que as pessoas podem ligar para números assim ou de outra maneira, mas sem que tenha havido primeiro também quase um alerta a isso, não é? O que é que se pode sentir, o que é natural que surja, o que é que se pode fazer nessas situações, para além deste comportamento mais externo, não é? De lavar as mãos, de usar máscara, que é importante também, mas que parece que estamos sempre só a priorizar o comportamento, não é? Pois, eu penso que tudo tem o seu lugar, não é? Acho que há várias respostas que estão a ser dadas e todas elas têm a sua função, mas continuo a achar que era importante reforçarmos sim esse lugar do pensamento, não é? Da capacidade de sentir o que é que eu estou a sentir, para poder encontrar em mim a razão daquilo que eu estou a sentir. Respeitando essa razão, não é? Respeitando o meu tempo também, dentro de um tempo que está a acontecer a uma velocidade estonteante e simultaneamente paralisante, não é? Porque simultaneamente está em suspenso. Portanto, acho que é preciso esta possibilidade de uma pessoa se sentar dentro de si, não é? Ouvir aquilo que realmente está a sentir, dar espaço interno para que isso possa vir ao de cima e depois trabalhar isso com conteúdos talvez até comportamentais, mas é preciso ouvir-se um bocadinho o que é que se passa dentro e encontrar estes recantos de possibilidade de existência, que eu penso que nós fazemos isso quase automaticamente, não é? Numa resposta psicossomática adaptativa, nós somos muito inteligentes, o nosso corpo é inteligente. Uhum. Costuma ser uma tentativa de gestão da situação que à partida concorda, é uma situação traumática. O que eu queria dizer há pouco é que não tem que fazer uma inscrição de adoecer, não é? É uma situação de grande vulnerabilidade, mas não tem que inscrever adoecer. Sim. Eu penso que também passa muito por isto, pela capacidade que nós vamos tendo de gerir o que é que vai acontecendo. Será de certeza mais traumática para uns do que para outros, não é? Ainda que haja um traumatismo coletivo com uma situação adversa, como em todas, não é? Aliás, estava a lembrar um aspecto que também é importante e que se calhar nos ajuda aqui também nesta discussão sobre o medo. Nesse estudo que estão a fazer em Inglaterra,
um dos aspectos curiosos é que as pessoas diagnosticadas com problemas em termos de saúde mental estavam a fazer muito mais exercício físico e caminhadas do que as outras pessoas que não estão diagnosticadas com, que também tem a ver, lá está, que remete para estas situações também se calhar de alguma dependência destas indicações, destas normas, do como fazer, não é? Que alguns se calhar em vez de procurar internamente o que é que tem aqui de resiliência e como é que podem ir gerindo esta situação com alguma autonomia, não é, dentro de algumas normas, vão-se colando também a estas indicações exteriores, não é? E depois temos o oposto também, os tais outros que fogem de tudo e que querem fingir que nada se passa. Mas agora lembrei-me desta questão também da dependência, não é? Nestas situações em que a pessoa se sente mais vulnerável e que fica aqui muito à mercê de que alguém diga como é que devemos fazer, como é que nos devemos comportar e sem a possibilidade de facto de voltar lá mais para dentro, não é? Sim. Não sei se há mais questões. Não tenho microfone, Ana. Ana, não ouvimos, não ligou. Já está agora. Se me permite, eu vou aqui ler um comentário, aliás, uma pergunta-comentário da Lúcia Oliveira, que diz: parece uma falsa sensação de controle. Agora não há uma verdadeira atitude de escuta empática e de ajuda na descoberta do eu. O medo pode ser transformador, concordam? Patrícia, não sei se quer dizer alguma coisa. Eu penso que sim, eu acho que o medo pode ser transformador se conseguirem canalizar e mobilizar ações internas e externas nesse sentido, não é? O que não é transformador é o pânico, o medo é. O medo é sempre um lugar que dá espaço ao pensamento. Lá está, um gradiente de medo adaptativo, não é? Se começarmos a cair no medo já desadaptativo, acho que não. Aí já não é protetor nem ajuda à transformação, paralisa. Não é? Pois, eu penso que, claro que isto é sempre tudo muito relativo. Olá, Lúcia, não a vejo, mas ainda bem que está por aí. Eu penso que o medo, vamos ver, eu acho é que, claro que pode ser, como pode não ser, é do que temos estado a falar. É como o acontecimento, este acontecimento pode trazer grandes transformações, como pode trazer paralisações e impossibilidade das pessoas continuarem. Portanto, o que é que cada um faz com o medo pode ser transformador ou não transformador, não é? Mas também lá está, tem sempre a ver com uma questão de gradiente. Obviamente que é como a Patrícia há pouco estava a dizer, o pânico não é transformador de modo nenhum, não é? A ausência do medo não é transformador. A confrontação, como já foi aqui referida, a confrontação com as próprias vulnerabilidades, com as próprias competências face à situação que gera medo, isso pode ser transformador, não é? E o conseguir gerir esse medo e olhar para trás e perceber o que é que se conseguiu fazer com esta situação que gera medo, isso pode ser sempre transformador e é bom que assim seja. A questão é que reservas internas é que cada um de nós tem para conseguir fazer isso, não é? Exato. A questão é sempre, tudo pode, qualquer coisa, não é? A questão é depois como é que é o manejo interno disto, não é? Nós também temos aqui um comentário da Carolina Franco, que diz assim: o constante vai correr tudo bem acaba por trazer alguma culpabilidade a quem não se sente capaz de gerir tudo no imediato. Nota-se a existência de uma grande pressão para o otimismo, retirando tempo e lugar ao processo individual. Na expressão está tudo bem, é isso? Não vai ficar tudo bem. Vai correr tudo bem. Pois, eu acho que às vezes são movimentos quase maníacos que nós fazemos para negar a gravidade de uma situação, quase como que à espera de um qualquer milagre que anule a vulnerabilidade daquilo que se está a viver. Mas penso que sim, para quem
possa ser qualquer coisa que nos pode culpabilizar se nós não conseguirmos sentir. Mas, por outro lado, também penso que não conseguir sentir essa ideia do vai ficar tudo bem idílico, não é? Parece uma atitude saudável, não é? Não sei se é só uma atitude, não é uma atitude depressiva, é uma atitude saudável, não vai ficar tudo bem na medida do bem, da anulação daquilo que se está a viver, mas é possível que fique tudo o melhor possível, de acordo com aquilo que todos nós fomos capazes de fazer. Se isso provavelmente pode-se considerar ficar tudo bem, não sei. Sim, olá Carolina. Pois, eu penso que nestas situações nós precisamos sempre de nos alicerçar em qualquer coisa, não é? Isto também é bom que possamos ter aqui a esperança, e esta esperança conjunta. Eu, pelo menos aqui na zona onde moro, vi vários desenhos que suponho que sejam de crianças que colaram nas janelas com um arco-íris e a dizer vai ficar tudo bem. Portanto, claro que há a necessidade disto, não é? De se agarrar a qualquer coisa que alimente também, que traga aqui uma visão. Nós não podemos viver com a ideia, isso é que não é de todo transformador, com a ideia de um futuro angustiante, não é? E de uma coisa que não se vai, e das perdas, não é? De que não se vai voltar a ter a vida que se tinha, ou que a partir de agora tudo vai ser muito diferente e para pior. Mas concordo com a Carolina, não se pode entrar, saltar por cima, não é? E também concordo que há sempre um bocadinho esta tendência, não é? De negarmos e de não olharmos para aquilo que traz sofrimento, não é? É muito engraçado que a religião católica durante muito tempo fez muita apologia disto, não é? Nós temos que sofrer e não é? Nós temos que, assim é que seremos recompensados e que vamos ter o céu, etc. E agora passa-se por uma coisa muito fóbica ao sofrimento, não é? Nós não queremos nada que nos faça pensar em ou que traga qualquer tipo de afeto menos positivo ou que traga alguma angústia, não é? Portanto, fugimos disso a 7 pés, ou há uma tendência generalizada na sociedade para isso, não é? Nada que traga sofrimento, como se de facto o sofrimento não pudesse também ser transformador, lá está. Sim, que é o contrário da idealização do mártir, não é? Que estava a pensar agora também às vezes por causa da questão da linha da frente, não é? Das pessoas terem que se atirar para a frente como sinal de coragem. Lembro-me uma vez o Dr. Coimbra de Matos, disse uma vez uma coisa muito engraçada a propósito de um caso clínico, já não lembro de quem, que dizia um bom herói é um herói vivo, não é um herói morto, não é um herói morto. Não acredito em mártires. Assim. Pois claro, claro. No fundo, sim, processo de transformação, mas sempre com a questão da esperança para a sobrevivência, não é? Ou seja, não cair na mortalidade que seria a desesperança ou a entrega ao comportamento de risco. Estava a pensar que nós na sociedade psicossomática, a Alexandre Silvestre Coimbra tem falado muito nisto, distinguir muito bem, então nesta altura tem-se falado sempre dos grupos de risco, não é? A questão dos grupos de risco e o medo associado aos grupos de risco, criando uma sensação falsa de omnipotência no que é não grupo de risco. Passar-se a adotar mais a ideia dos comportamentos de risco, não é? Quais são os comportamentos de risco e com isso minimizar um bocadinho, primeiro a questão das diferenças de mortalidades, o que elas têm em si, e depois tornar o medo um lugar mais real e mais capaz de também ter uma estratégia comportamental adaptativa. Menos de mártir e de omnipotente, mais de realista. Mas agora estava-me a recordar aqui, não sei se depois tinha respondido à altura em relação ao que a Lúcia tinha colocado sobre o facto do medo ser transformador. Eu penso que ele só pode ser transformador também, lá está, se a pessoa se confrontar com ele, não é? Se a pessoa perceber quais são as suas competências e as suas vulnerabilidades para lidar com a situação que gera medo, não é? Caso contrário, não é possível que ele seja transformador, não é? Portanto, tem que haver aqui sempre uma situação de confronto com aquilo que a situação que gera medo, o que é que ela desperta cá dentro e para onde é que isso remete, não é? E só assim é que pode ser transformador. Claro que o medo faz parte de nós, não é? Do ser humano. E a Patrícia começou por dizer muito bem. Depois vai-se, também ele se transformando ao longo da vida, não temos os mesmos medos que tínhamos quando tínhamos 2 anos ou 3, não é?
Bom, embora às vezes com a idade, com o envelhecimento, a verdade é que alguns medos se assemelham depois aos medos da infância, não é? O medo de estar mais só, o medo de não estar na presença do outro, etc., que são medos mais primários e que parece que voltam a determinada altura, também com a perda de uma série de competências que vai ocorrendo com o envelhecimento. Mas, na realidade, os medos vão se transformando ao longo da vida, não é? E vamos conseguindo encontrar um lugar para eles, de maneira a que vamos continuando a viver e a aproveitar a vida. Só quando eles impedem esse aproveitamento da vida é que se tornam, de facto, muito negativos, não é? Não sei se há mais perguntas, mais comentários. Mais umas perguntas. Temos aqui mais uns comentários, mas entretanto, como está a dizer que só falta 6 minutos para o vídeo terminar, não sei se não seria melhor pararmos e voltarmos a entrar para responder aos últimos comentários e questões. Está bem, então terminamos e voltamos, não é? Ok, então voltamos a entrar. 2 minutos. Até já.